Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira com bastante informação para vocês que nos acompanham. Assunto é o que não falta no nosso programa de hoje. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, até porque a rodada ontem foi cheia com grandes jogos e muitos gols. Tivemos a vitória do Flamengo no Mané Garrincha em cima da equipe do Juventude pelo placar de 4-0. Grande atuação do time do Dorival Júnior e mostrando que aponta que as jogadas aéreas estão em dias por parte da equipe do Flamengo. O Corinthians também contou com a estreia do atacante Yuri Alberto, conquistando uma grande vitória diante da equipe do Coritiba pelo placar de 3-1. Tivemos também o grande empate no Beira-Rio, São Paulo empatando diante da equipe do Internacional pelo placar de 3-3. Tivemos também vitória do RB Bragantino, uma grande atuação do Atlético Paranaense com a volta do Fernandinho, que deu até assistência e conquistando uma grande vitória diante da equipe do Atlético Goianiense. O Fluminense também se consolidando na parte de cima da tabela, conquistando uma grande vitória contra o Goiás. Vamos falar dos jogos de hoje, temos o Palmeiras e o Atlético Mineiro em campo, falar também da Série B, que tivemos grandes jogos ontem pela 19ª rodada, mercado da bola, minuto olímpico, futebol internacional tendo espaço no nosso programa. Por isso vem com a gente, porque o meu, o seu, nosso Connect Sport já está no ar. Vamos apresentar hoje os meus comentaristas que estão aqui todo dia ao meu lado, apresentando diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. Isso aí, Gabriel, você falou bem, né? Ontem a rodada foi cheia, bastante jogos e muito interessantes. E vamos debater sobre tudo isso agora no Connect Sport. Vambora. É isso aí, vambora, Johnny. Vambora, Gabriel. Seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Brincadeira, Johnny Pereira. Ô, louco. Eu vi a sua cara quando o Gabriel falou Daniel, aí por isso que eu quis fazer a brincadeira. Ah, eu falei Daniel. Ih, eu nem Oi. percebi. Ele Foi mal, fez uma cara. cara assim de É o hábito, assustado. é o hábito. Desculpa, Johnny, é o hábito. Mas brincadeiras à parte, seja bem-vindo, Johnny Pereira. Fala, Gabriel. Fala, Sanches, né? Daniel não, né? Aí não. Foi mal, foi mal, É, foi sou mal. mais bonito. Sou mais bonito. Hoje temos muita coisa para falar. Uma rodada cheia de gols ontem. Para mim foi a melhor no Campeonato Brasileiro. E vamos falar de um jogo que, para mim, foi um dos melhores entre Inter e São Paulo, hein? 3-3 lá no Beira-Rio. Exatamente, daqui a pouco você vai analisar tudo o que aconteceu nessa partida, Johnny, mas antes, vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo consegue uma importante vitória diante da equipe do Coritiba, diante da equipe do Juventude, perdão, pelo placar de 4-0. Grande atuação do elenco do técnico Dorival Júnior. Também tivemos aí as jogadas aéreas com gols de cabeça. Grande estreia do Everton Cebolinha e o Pedro também sendo a diferença por parte da equipe do Flamengo. Quem vai analisar essa partida é o nosso comentarista, Gabriel Sanches. É isso aí, né, Gabriel? O Flamengo precisou de apenas aí 15 minutos para definir o jogo, né? Foi muito rápido, né? Os 3 gols. Começou logo aos 5 minutos com o cruzamento do Arrascaeta. O Pedro de cabeça fez o gol. O goleirão estava dentro do gol, não conseguiu salvar a bola. Aí aos 13 minutos, né? O Pedro de novo, né? Mais um cruzamento dessa vez do Everton Ribeiro de cabeça mais uma vez, marcando mais um belíssimo gol. Olha, cara, me arrisco a dizer que o Pedro tá entrando na briga por vaga na seleção brasileira. Ele tá jogando muita bola, né? Nos últimos 11 jogos são 7 gols e 5 assistências. São números fantásticos por parte do centroavante do Flamengo. Tá jogando muita bola. Tudo isso em apenas 45 minutos, né? Porque ele só jogou o primeiro tempo, né? No intervalo, o Dorival sacou ele do time. Então, assim, tá jogando demais. Em 13 minutos ele fez 2 gols. Poderia ter feito mais também, né? Então, realmente, fazendo aí grande temporada com o Flamengo depois da saída do Paulo Souza, né? O Dorival conseguiu encaixar esse time com Gabigol e Pedro juntos, uma coisa que ninguém tinha conseguido fazer, nem mesmo Jorge Jesus, né? Porque no tempo quando ele teve com Pedro e Gabigol, o Pedro era reserva também. Então isso esse mérito é total do Dorival Júnior de conseguir utilizar os dois juntos, e os dois estão funcionando muito bem, né? Neto que o Gabigol ontem também deu assistência pro terceiro gol da Everton Ribeiro, jogando como ponta direita ali, né? Fez uma atuação também bem positiva. Aliás, até ficou chateado de ter saído do jogo, né? Saiu meio bravo com o Dorival. E aí, quando o Flamengo fez o terceiro gol com o Everton Ribeiro, aos 17 do primeiro tempo, o Flamengo parou de jogar assim. Não parou de jogar, mas ficou um pouco mais tranquilo, né? Não se esforçou tanto assim, apenas manteve o ritmo. O Flamengo tentou ainda no segundo tempo, teve muitas chances de fazer o quarto gol, inclusive, né? Demorou até para fazer. O Vitinho perdeu 2 gols, o Gabigol também perdeu um gol, o Cebolinha perdeu um gol quando o jogador salvou em cima da linha. Aliás, a estreia do Cebolinha, né? Ele que entrou no intervalo também, entrou muito bem. Entrou um pouco no começo, um pouco ansioso, um pouco também fora de ritmo, mas aos poucos durante a partida foi pegando ritmo, foi começando a se ambientar, e tanto que no final ele dá uma belíssima assistência para o gol do Lázaro de cabeça,
cabeça, né? Um cruzamento muito bom. Aliás, não foi um cruzamento. Aliás, nenhum dos gols do Flamengo não foi aquele cruzamento que, sabe, aquele cruzamento que você joga na área, vamos ver o que vai dar. Não, foi um passe, né? Foi um passe, realmente, foi um excelente passe. E o Flamengo consegue uma grande vitória e tá num caminho muito bom. E o Flamengo tá voltando, cara. Eu me arrisco a dizer que o Dorival conseguiu fazer o Flamengo jogar tanto ofensivamente quanto defensivamente. A gente falava isso, né? Por exemplo, com o Renato Gaúcho. Era um time que ofensivamente sempre ia bem, mas defensivamente ia muito mal. Né? A mesma coisa com o Rogério Ceni. Com o Domi, então, nem se fala, né? Então, assim, com o Paulo Souza, né, era mal defensivo e mal ofensivo. E agora o Dorival parece que tá ajeitando a casinha e tá fazendo um excelente trabalho e merece todos os méritos, todos os parabéns aí, porque vem fazendo realmente um trabalho excelente à frente do comando do Flamengo e tá trazendo o Flamengo de novo pra briga, cara. Hoje, se o Palmeiras não vencer, a vantagem pode cair pra 7 ou 6 pontos. O Flamengo hoje briga pelos 3 títulos, por Brasileiro, por Libertadores e por Copa do Brasil. É isso, é a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Daqui a pouco eu também tenho uma pergunta para você, Gabriel. Opa. Eu e o Johnny. Mas antes da gente fazer nossas perguntas, temos recado de quem acompanha o nosso Connect Sport de hoje. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport. Bom programa. Valeu, Renato. Um abraço. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Temos o Miguel Sanches. Boa tarde, equipe Connect. E chegou a melhor hora do dia. Desejo um excelente programa para todos vocês. Valeu, Miguel. Um abraço. Muito obrigado por nos acompanhar. Renato Sanches, jogos com muitos gols, shows. Exatamente, Renato. Hoje a gente tem o que falar aqui no nosso programa, rodada cheia de gols. Temos o Adilson Luiz. Boa tarde a todos vocês. Programa top. Valeu, pai. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Vai, Corinthians. Feliz aniversário, Gabriel. Obrigado, pai. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. E muito obrigado também por me felicitar aí pelos meus parabéns. Valeu, pai. Muito obrigado. Feliz aniversário, Gabriel. Além de ser um grande comunicador, é um homem de muita luz que ilumina a todos nós. Um forte abraço. Ô, Miguel, muito obrigado mesmo por acompanhar o nosso Connect. Muito obrigado aí por me parabenizar. Um abraço pra você. Um abraço mesmo. E acima de tudo, muito obrigado por ser um telespectador fiel desde o início no nosso Connect Sport. Valeu, Miguel. Bom, continuando o nosso Connect Sport. Johnny, faça sua pergunta para o nosso comentarista, Gabriel. Vou pegar ele meio sem jeito agora. Hoje com o Pedro jogando o que tá jogando, ele seria melhor que o Gabigol? Titular. Olha, assim, porque assim, o Pedro ser melhor que o Gabigol no Flamengo, né? Que a questão é que o Gabigol, cara, ele veio pro Flamengo no momento que o Flamengo estava muito carente de títulos, né? Onde o Flamengo não conquistava nenhum título importante, se eu não me engano, há 6 anos, né? Em 2019, né? O último tinha sido 2013. Então, assim, ele vem, ele é o artilheiro do Brasil, ele faz 2 gols na final da Libertadores, ele foi um cara muito importante, o final do Carioca também foi muito importante. Então, assim, o Pedro. Obviamente, eu acho que são jogadores diferentes, tá? A gente tem que entender primeiro que o Gabigol não é centroavante, né? Nunca foi centroavante, nem na época do Santos. Ele nunca foi esse cara de camisa 9 de fazer pivô. Ele é um cara que gosta de jogar aberto, né? Sempre livre, assim, com mais liberdade. O tanto que o Bruno Henrique, muitas vezes, era o centroavante do Flamengo, né? Quando jogava o Gabigol e o Bruno Henrique juntos. Então, assim, eu acho que são jogadores de características diferentes. Eu acho que, obviamente, na sua característica, o Pedro é melhor que o Gabigol. Tanto que no segundo tempo o Flamengo perdeu essa jogada aérea, né? Porque o Pedro acabou saindo do jogo, acabou perdendo essa referência no ataque de uma possível jogada de cruzamento ou de escanteio e tudo mais. Né? Quando você perde essa referência, você realmente acaba perdendo seu estilo de jogo, tanto que o Flamengo teve dificuldade até um pouquinho para criar no segundo tempo, mesmo assim conseguiu fazer um gol de cabeça ainda, aliás, foram nos últimos 6 gols do Flamengo, 5 foram de cabeça e o único que não foi um gol de escanteio também, que teve o desvio do Pedro de cabeça, que foi o do Diego, né? Então impressionante, teve o gol de Peixinho também na Rascaeta contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tá fazendo muito gol de cabeça, essa jogada tá sendo muito bem trabalhada, mas assim, cara, eu acho que o Pedro, nesse momento hoje, ele tá jogando muito bem, talvez seja a sua melhor fase desde 2020, né? Se vocês forem lembrar, na época do Domi ainda, quando ele fez gols contra o Palmeiras, fez gols contra o Internacional também, jogou muito bem, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, mas depois aí acabou caindo de rendimento. Acho que é a melhor fase dele, no momento que tá jogando muito bem, mas o Pedro foi um cara que nunca conseguiu tirar o Gabigol da titularidade. Isso é uma verdade, entendeu? Ele não conseguiu fazer isso. Né, desde o momento que ele chegou, o Gabigol nunca foi reserva pro Pedro. Então realmente eu acho que assim, ambos têm as suas características, ambos têm os seus méritos, mas acho que hoje o Pedro tá jogando um pouquinho acima do Gabigol, sim.
Bom, Gabriel, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você, como um analista tático, sempre analisando aí, fazendo seus comentários no nosso Connect Esporte, principalmente dos clubes cariocas, você tem mais notoriedade para falar sobre isso. Você analisando o técnico do trabalho do técnico Dorival Júnior, como que você acha que ele vai encaixar esses novos reforços que o Flamengo está contratando aí para a sequência da temporada de 2022? Olha, o Dorival já deixou bem claro também que assim, ele tá usando sempre dois times diferentes, né? Contra o Coritiba foi uma equipe completamente diferente. Ontem foi o time titular. Acho que no domingo contra o Avaí ele deve repetir a mesma equipe contra o Coritiba, porque tem um jogo muito importante contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. E ele tá usando essa variação tática. Tem jogo que ele entra com só um volante, tem jogo que ele entra com dois volantes, tem jogo que ele entra com três volantes, né? Como foi na Libertadores contra o Tolima no jogo de ida. Ele tá usando essa variação tática. Eu acho que isso que para mim é o principal mérito do Dorival até agora no Flamengo, porque o Paulo Souza ele tentou implementar um estilo de jogo do nada, que era um 4-3 ali com o Felipe Luiz jogando de zagueiro, o Marinho jogou de ala, Everton Ribeiro jogou de ala, Lázaro jogou de ala, o Bruno Henrique jogou de ala. Assim, foi uma coisa muito, muito esquisita. Teve um jogo que jogou o Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz. Essa era o trio de zaga. Então, assim, o Paulo Souza fez assim, só besteira, na minha opinião, no comando do Flamengo. E o Dorival conseguiu trazer de volta. Ele fez o simples, gente. Ele só pegou os jogadores e botou na posição correta. Ele pegou o Everton Ribeiro, tirou ele da ponta, porque onde ele não estava mais rendendo, a gente sabe disso, porque o Everton Ribeiro, a questão física dele já é muito forte, ele já tem uma certa idade, né? Ele pegou e botou o Everton Ribeiro no meio. No meio, o Everton Ribeiro tá jogando demais, cara. Ontem fez uma partida assim fantástica, assistência, gol, né? O Arrascaeta tá tendo mais liberdade também. Os dois estão trabalhando no meio campo. O Gabigol às vezes sai para a ponta direita para ajudar o Rodinei, né? O Rodinei também vai jogando muito bem. Aí você tem no Pedro no ataque com uma referência. Você tem na chegada do João Gomes e do Thiago Maia, que são jogadores que têm muita qualidade no passe, na saída de bola, no desarme também. E ainda tem as chegadas, né? Como você falou. Agora sim, do Cebolinha e do Vidal, que são os reforços assim oficialmente já, né? Ainda tem outros aí que podem pintar. Eu acho que pro Cebolinha, ele vai jogar. Aí vai ter que mudar o esquema do time, né? Ou ele vai tirar talvez o Thiago Maia e botar o Cebolinha, mas aí tu vai ficar defensivamente mais desarmado, assim, podemos dizer assim. Ou você vai pegar o Vidal, vai colocar ele junto com o João Gomes, vou tirar o Everton Ribeiro do time, botar o Cebolinha. Então, assim, são essas peças que o Dorival vai ter que encaixar. E hoje, cara, realmente, acho que é uma dor de cabeça que qualquer um queria ter, né? Qualquer técnico queria ter. Você ter Cebolinha, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Vitinho, Marinho, Rascaeta, Vidal, João Gomes, assim, são muitas peças, né? Então, realmente, o Flamengo tem muitas peças cara, resta pro Dorival saber usar essas peças, né? Ele tem um time muito bom, tem um elenco muito bom em suas mãos. Agora resta saber, por enquanto ele tá usando muito bem. Ontem o Cebolinha veio no segundo tempo, mas sabe que o Cebolinha veio para ser reserva? Não sei, né? Então assim, tem isso ainda também. Eu acho que ele pode se encaixar todo mundo junto. Resta saber ali como ele vai fazer isso. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches falando sobre a equipe do Flamengo. Pode falar, Johnny. Só finalizar, se o caso Gabigol fosse reserva do Flamengo, será que ele ficaria de cara feia? Ontem só de ter saído do jogo, o time ganhando de 3-0, aos 22 minutos, ele saiu, nem olhou na cara do Dorival. Você acha que acho que sim, se ele fosse reserva nesse time, ele ia não gostar não, acho que ninguém ia gostar, né? Cara, convenhamos, que conduta ridícula, né? Convenhamos. Realmente. Também acho. Mas eu acho que ele ficou chateado porque ele não fez o gol, né? Eu acho que isso que pesou pra ele, né? Que todo mundo fazia o gol e ele não fez. Isso. Mas se for o fator se ser substituído, é complicado, né? Eu acho que como ele não fez o gol, ele ficou mais chateado, assim, né? Não sei se ele queria ter ficado até fazer o gol. Eu acho que tava um jogo muito fácil pra fazer gol, né? Porque o Juventude já teve um jogador expulso, aliás. Vamos falar de conduta também, que conduta ridícula. Teve o jogador Jadson, né? Que isso, o cara agrediu assim. Pegou por trás, depois deu um soco na cara, não deu pra entender nada que ele fez ali. Então, assim, tava um jogo fácil pro Flamengo, né? Então o Gabigol acho que ficou chateado, né? Porque ele não marcou o dele, e o Dorival sacou ele do time, e aí ficou chateado. Mas assim, é fominha, né, cara? Isso acontece, eu acho, no futebol. Eu acho que com certeza o Gabigol deve ter se arrependido disso, deve ter rolado um papo, até porque os dois se conhecem da época do Santos, então acho que deve ter rolou um papo ali entre os dois. É isso aí. Agora temos recados de que acompanha o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira, dessa quinta-feira, melhor dizendo. Renato Sanches, saúde, saúde, feliz aniversário, Nato. Valeu, Renato, obrigado por acompanhar o nosso programa. Um abraço. E o parabéns para você.
Esse Gabriel é uma comédia. Mas mesmo assim, obrigado, Gabriel, pelo parabéns. E muito obrigado também ao Renato aí por me parabenizar. Quantos anos? Sucesso aí Quantos pra anos? vocês. 23, cara. Tô ficando Aí sim. velho. É, É tô isso chegando em aí. você. Tô louco. É isso aí. Eu tenho Prosseguindo. quase 30, pô. Logo, logo eu tô 30 chegando, com, viu? 30 com carinha de 22, Johnny, relaxa. É isso aí. Mais ou menos, sendo sincero. Brincadeira, Johnny, tá conservado demais. É, verdade. Prosseguindo o nosso programa, agora vamos aproveitar, Johnny, vamos dar espaço para você analisar aqui no nosso programa. Vamos falar da equipe do Corinthians. O Corinthians jogando na Neoquímica Arena conquistou uma vitória importante que deixa o time na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, em jogo que contou aí com a estreia do atacante Yuri Alberto, e o Corinthians vence o Coritiba pelo placar de 3-1. Para começar, o Corinthians começou um primeiro tempo meio aquele Corinthians, é, vamos dizer assim, cansado, né? Mostrando que tinha cansaço no time, mas fez 1-0, tomou conta um pouco do primeiro tempo, depois que terminou o primeiro tempo, sofreu um empate, jogando ali meio um pouco, caiu um pouco de produção no começo do jogo, mas depois fez o que tinha que fazer. O Adson entrou muito bem, fez um belíssimo gol e consagrou a vitória do Corinthians depois com um gol de cabeça do Raul Gustavo. Grande atuação também do Yuri Alberto, que teve alguns lances ali, mas estava louco para marcar o gol diante da torcida do Corinthians ali, mas não conseguiu furar o bloqueio do Alex Muralha, que apesar de sofrer 3-1, foi muito bem o goleiro do Curitiba, mas esse time do Curitiba está muito longe do time do Corinthians, né? É um time que, na minha opinião, não está muito organizado, né? Porque ontem estava uma bagunça na defesa que, nossa senhora, hein? Mas uma belíssima vitória do Corinthians, que anima o time, agora foco na próxima rodada, e falo para você, o Corinthians também é um time que briga, sim, pelas 3 competições, agora com a chegada do reforços aí, vai agregar mais ainda, porque ontem teve um desgaste no time, mas ele soube o técnico Vitor Pereira sobre agir muito rápido com esses desgastes ontem, cansaço do time. É isso aí. Gabriel, você tem uma pergunta para fazer pro Johnny? Fique à vontade. Opa, tenho sim. Pois é, dentro do comentário que o Johnny falou, eu não acho hoje que o Corinthians tem, tipo, talvez força para ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Eu acho que é muita coisa, né? Mas assim, você conquistar é diferente de você brigar, né? Você brigar, você consegue brigar até o fim. Assim, você acha mesmo, Johnny, que o Corinthians, com esse time que tá agora, né? Não sei se vai chegar mais reforços ainda. A janela acabou de abrir das janelas da Europa, né? Você acha que com esses reforços que chegaram e com esse time atual do Corinthians, né? Podendo vir mais jogadores, o Corinthians tem condição de, quem sabe, ganhar tanto a Copa do Brasil como a Libertadores e tanto o Brasileirão? Bom, eu acho que todos os times, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, exceção ao Flamengo e o Corinthians, que estão em 3 competições ainda, e o O Palmeiras e Atlético, o né, Atlético Paranaense. Mineiro que estão em 2. É. E tem o Atlético Paranaense também. Eu acredito que é muito difícil conquistar 3 títulos, mas brigar até o fim, eu acredito que o Corinthians vai brigar, porque olha, ainda tem a estreia do Balbuena, que é um grande jogador, que vai reforçar muito essa zaga aí. E vai ser uma dor de cabeça pro Vitor Pereira colocar Gil, Raul, Gustavo, que vem jogando bem. Antes eu criticava esse Raul Gustavo, ele melhorou muito. E agora tem a chegada do Balbuena. Então, 3 zagueiros que, para mim, que vai evoluir muito no Corinthians, além de um zagueiro da base, que eu não me recordo o nome dele. Ele jogou um jogo contra a Portuguesa na Copa do Brasil e foi muito bem. Então, o Corinthians, sim, tem briga por título, mas conquistar os 3, aí eu acho um pouco difícil, porque ontem pesou um pouco a perna, o cansaço para a equipe do Corinthians. Lembrando rapidamente, antes da análise do Gabriel, que o Cássio nessa partida chegou ao seu jogo de número 602 e passa a ser o segundo maior jogador que já atuou com a camisa do Corinthians. Pode falar, Gabriel. Não, a minha única preocupação com esse time do Corinthians é a questão da idade, né? Porque eu acho que é um time que tem jogadores. Tudo bem que agora com esses dois aí, né, deu realmente uma rejuvenescida no elenco, com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, mas você tem o William, que tem uma certa idade já, o Renato Augusto também, você tem o Gil, você tem o Balbuena também, que já tem mais de 30 anos, você tem o Fábio Santos, tem o Fagner, o Cássio eu não vou contar que o goleiro pode já jogar aos 40, tá tranquilo, né? Mas assim, você tem o Juliano também, que é um jogador de mais idade. Então, assim, a minha preocupação com o Corinthians é essa. Se saber se esses jogadores, né, que são muito importantes para o elenco corintiano, saber se eles vão aguentar o ritmo até o final.
né? Porque às vezes eles podem tentar ir com tudo para os três, e aí daqui a pouco começa a dar lesão, começa a dar, sabe, aquele desgaste físico e tudo mais, quando vê já ficou para trás nas três competições. Então essa é a minha preocupação hoje com o Corinthians, mas acho que se manter uma regularidade boa, dá para brigar sim pelos 3 títulos. É isso aí, é uma excelente E, análise. e, e só uma coisa. Ontem, do lado, como diz o Santos, o Fagner é um cara mais de idade, ele e o Gil. E o gol do Curitiba foi exatamente pelo lado dos dois, né? Do Pelo Rafael lado Não, do é assim, Fagner e pelo atuando. lado do Gil. eu confesso que não assisti esse jogo, né? Porque eu vi o jogo do Botafogo e foi o mesmo horário, né? Mas assim, eu vi que nos melhores momentos que o Coritiba chegou até com algum perigo ao gol do Corinthians também. O Corinthians, obviamente, foi muito melhor na partida, isso aí nem se compara. O Corinthians teve muito volume de jogo, mas o Coritiba também chegou com bastante perigo, né? Então isso que me deixou preocupado com essa defesa corintiana, se o Vitor Pereira vai conseguir aí, tá indo bem realmente. O Corinthians não é um time que toma muitos gols, mas é aquilo, né, cara? Ele tá trazendo muitos jogadores de ataque, então tem que olhar um pouquinho pra defesa também. É, principalmente porque, assim, se a gente analisar, era normal o Corinthians ter essa intensidade que sempre implementa jogando na arena. Teve um grande volume de jogo. Mas, porém, o lado direito do Corinthians É, foi algo que o Corinthians sofreu bastante, principalmente por causa do Rafael Ramos atuando na posição e o Aleph Manga sempre levou vantagem e criou várias que é muito jogadas por parte perigoso, do né? Coritiba. Sim. Pode falar, Johnny. E, e só uma coisa. O que tá jogando Roger Guedes depois que o Uri Alberto foi anunciado pelo Corinthians é sem comentários, hein? É a sombra, né? É, teve uma grande atuação É ontem que nem- fazendo mais um gol. é a mesma Seu coisa que o 10º Flamengo gol na com o Everton temporada. Ribeiro, né? Exatamente. Bom, prosseguindo agora o nosso Connect Sport, vamos voltar agora com o nosso comentarista Gabriel falando da equipe do Fluminense. O Fluminense, se o Corinthians não tivesse Olha, vencido, o Fluminense estava na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense de virada na Serrinha venceu a equipe do Goiás pelo placar de 3-2. não, a vitória suada do Fluminense, né? Impressionante, né? O Fluminense teve o começo melhor na partida, fez o gol com o John Arias, né? Acho que passe do Ganso, né? O Ganso realmente vive um momento assim espetacular no Fluminense, tá jogando muita bola, né? Ele é um cara que realmente a gente sabe que ele não vai render o tempo todo da partida, mas enquanto ele estiver ainda jogando bem no começo da partida assim, ele vai sempre achar passes assim que ninguém espera, tá jogando muito bem. Ontem foi mais um desses passes, ele achou o John Arias que fez aí o primeiro gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Pedro Raul, aliás, que temporada vem fazendo o Pedro Raul, é impressionante, tá jogando demais o Pedro Raul, né, no Goiás, lembrando que ele pertence ao time japonês, né, nas últimas partidas ele vem fazendo bastante gols, marcou um golaço de cabeça, sabe aquele gol de cabeça de assim, de fora quase de fora da área, né, no ângulo, um gol realmente com muito estilo, empatou o jogo. No segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, eu achei. Apesar do Fluminense ter muito mais posse de bola, né? Teve 73% de posse de bola durante toda a partida, mas o Goiás mesmo assim atacava também chegava até com algum perigo. E aí o Nicolas aos 35 do segundo tempo marcou um belíssimo gol também, né? Deixando ali o Goiás na frente. Quando a gente esperava que o Fluminense ia perder, do nada o Cano marcou um gol de empate. Aliás, o Cano sempre marca gols. Se você joga o Cartola, bote o Cano no seu time, porque é impressionante. É pontuação na certa. É impressionante o que tá fazendo de gol esse argentino. Marcou o gol de empate. E o William Bigode, né, cara? Que golaço do William, né? Ele tirou o zagueiro, deixou ele caído no chão e bateu uma chapada bonita no ângulo, tirando do goleiro do Goiás. Um golaço do William. Em 2 minutos o Fluminense virou o jogo. Assim, cara, esse jogo é aquele tipo de jogo assim que você não importa o desempenho, importa assim o resultado, né? Uma vitória difícil, fora de casa, né? Mesmo assim, com alguns desfalques, o Fluminense também, que se tivesse perdido ontem, teria caído para a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Atlético Paranaense venceu, o Corinthians venceu, o Palmeiras vai jogar hoje, o Atlético Mineiro joga hoje, né? Então, assim, ia cair para a sexta colocação. Então, uma vitória muito importante para o Fluminense, que se mantém também na briga e vai brigar até o final também, porque é uma equipe que está jogando muito bem. É isso aí, tá em análise do nosso comentarista Gabriel. Moga, pode fazer a pergunta primeiro, Johnny. É, só para você comentou do Ganso aí. Você Sim. acha até aonde o Ganso pode ajudar esse Fluminense aí? Agora com Copa Cara, do Brasil e Brasileiro. é. Principalmente em jogos assim, acho que ele não vai aguentar jogar tudo, né? Porque ele é um cara que também teve muito problema com lesão durante a sua carreira. A gente lembra do Ganso no auge, eu era pequeno, eu lembro que eu tinha 10 anos, assim, eu parava pra ver todos os jogos do Santos, gostava demais do Ganso, era um cara, assim, fantástico, né? Aquela dupla com o Neymar. Aí ele teve aquela lesão no jogo lá no Olímpico, né? Contra o Grêmio, né? Na Copa do Brasil em 2010, se eu não me engano. Isso acabou com a carreira dele, né? Ele realmente tinha a bola pra jogar no Real Madrid, no Milan, no Manchester United, qualquer time que ele quisesse jogar, ele poderia ter jogado. Então, assim, a gente sabe da qualidade dele, mas o que pega ele é a parte física, né? Então, assim, enquanto ele está 100% na partida, enquanto ele está, assim,
no mínimo dentro do jogo, ele consegue ser um cara que vai ajudar a equipe, que vai distribuir passes, que vai deixar um jogador na cara do gol, pode fazer um gol de fora da área, mas aí quando ele vai perdendo essa parte física, ele vai virando um a menos em campo, porque ele vai perdendo a parte defensiva, né? Não tem recomposição com ele. E na parte do ataque também o Fluminense acaba atrasando um pouco o ataque. Então, assim, eu acho que o Fernando Diniz tá sabendo dosar o Ganso, tá sabendo o momento certo até onde o Ganso vai, né? Então, assim, a gente viu isso ontem. Ontem ele jogou até os 35 do segundo tempo, né? Ele saiu justamente pro lugar do Willian que fez o gol, né? Então, assim, ele tá aguentando mais, tá jogando bem. E, assim, é um cara que até pouco tempo atrás tinha gente que já dava já como aposentado, né? E parece que vai dando a volta por cima, tá jogando muito bem e vem fazendo uma grande temporada. E eu acho que pode ajudar demais o Fluminense na Copa do Brasil e no Brasileirão. Bom, agora eu vou ter uma pergunta para o Gabriel, referente à equipe do Fluminense. É claro que a gente viu que nas últimas partidas, lembrando que a última derrota do Fluminense foi no mês de junho, né? O clube está a 9 jogos sem perder e a gente viu que o Fluminense tem tido uma superioridade em seus adversários. Tirando a última partida contra o São Paulo e nessa partida contra a equipe do Goiás, eu vi adversários que ofereceram uma certa resistência por parte da equipe do Fluminense, principalmente na parte defensiva. Eu queria que você falasse, Gabriel, o que você tem achado dessa atuação do Fluminense, desses 2 últimos jogos contra equipes que de certa forma até surpreenderam a equipe do Fluminense, marcando os 2 gols na partida e dificultando por parte da equipe do Fluminense. Assim, o Fluminense não perde, né, Gabriel? Você falou aí desde o dia 11 de junho, quando perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0 jogando em casa, aquele jogo que o David Braz foi expulso e tal, tudo mais. Mas enfim, de lá para cá, o Fluminense engatou uma sequência de 6 vitórias seguidas, depois empatou com o São Paulo e voltou a vencer o Goiás. Então, assim, veio de um momento fantástico, né? Mas foi o que você falou, o Fluminense começou a decair um pouco em termos de desempenho. Né, contra o São Paulo, o Fluminense ficou quase perto de perder o jogo, né, teve que buscar um empate com o Manuel, ontem quase perdeu novamente, então assim, é normal essa oscilação. A gente sabe que é difícil um time aguentar com 38 rodadas, como foi o Atlético Mineiro ano passado, como foi o Flamengo em 2019, né, como foi também o Corinthians em 2017, 2015 também, né, então assim, é difícil aguentar 38 rodadas você jogando em alto nível, quase todos os jogos e tal, a gente sabe disso, mas ontem o principal de tudo, como eu falei, era a vitória, não era o desempenho da equipe, né? E o Fluminense conseguiu ganhar o jogo, acho que isso foi o mais importante, obviamente ficou bem perto de perder, vai perder uma hora, né? Até porque o calendário do Fluminense é complicado, tem jogos aí contra o Bragantino depois, né? Tem o jogo contra o Fortaleza, a Copa do Brasil, tem o Santos, tem o Internacional também fora de casa, tem o Palmeiras também daqui a algum tempo, então assim, uma hora vai acabar perdendo, isso é fato. Eu acho que, na minha opinião, com todo respeito ao Fluminense, eu acho que o Fluminense não vai ser campeão brasileiro, né? Na Copa do Brasil também acho que as chances tem chance, mas eu acho que não é o principal favorito. Tem outras equipes que estão à frente deles no momento, mas é uma equipe que não pode se descartar. Tá jogando bem, tá fazendo uma boa temporada, mas acho que assim, vai acabar perdendo uma hora, vai acabar oscilando, isso é normal, tá? A gente sabe disso, até porque o elenco do Fluminense não é um elenco muito, muito recheado de estrelas, a gente sabe disso, tá muito atrás de Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, mas é uma equipe que é muito bem treinada e tem sim suas qualidades e tem sim seus bons jogadores, como é o Germancano. Acho que o Germancano hoje seria titular em quase todos os times do Brasil. Acho que no Palmeiras, por exemplo, o Cano seria titular hoje, na minha opinião. Não tem centroavante com o nível do Cano no Palmeiras hoje. Então, assim, tem bons jogadores, tem um bom elenco, tem o Manuel que tá jogando muito bem. Eu acho que o Fernando Diniz conseguiu fazer uma harmonia entre treinador e jogadores que o Abel não conseguiu fazer e que ele mesmo não conseguiu fazer, seja no São Paulo, seja em outras equipes onde ele treinou também, né? Então ele está conseguindo finalmente ter um elenco nas suas mãos, podemos dizer assim, né? Os jogadores que estão fechados com o trabalho dele, e eu acho que o Fluminense está fazendo uma boa temporada e pode sim chegar longe, mas ainda falta muita coisa e é normal essa oscilação durante o campeonato. É isso aí. Prosseguindo o nosso Connect Sport, nosso comentarista Gabriel analisando a equipe do Fluminense, chegou o momento do nosso comentarista Johnny Pereira falar da equipe do São Paulo. O São Paulo jogando fora de casa enfrentou a equipe do Internacional no Beira-Rio e tudo em um grande jogo, principalmente com grande atuação desse jogador que está aparecendo aí na imagem, Nicão, com 2 gols. No final, uma grande partida, tudo igual no empate, 3 para o Internacional, 3 para a equipe do São Paulo. Bom, Johnny, o que você analisa sobre esse grande jogo que foi cheio de gols no Beira-Rio? Para começar, para mim foi o melhor jogo da rodada, né, em termos de desempenho, porque o que foi esse Internacional e São Paulo? E o que gosta de marcar gol contra o Internacional, o Nicão, fez 2 ontem, grande atuação. Luciano também teve uma grande atuação. E o São Paulo, o Rogério Ceni mostrou o São Paulo ontem, surpreendeu a todos, né, com uma escalação diferente ontem.
porque com um jogador como Caleri, que não entrou no time titular, é muito estranho o que eu vi do Rogério Ceni e deu certo. Parabéns ao técnico Rogério Ceni, que entende muito o que é ser treinador hoje, né? Para mim, um dos melhores também no Brasil em atividade do jeito que está treinando esse São Paulo. Para mim, pode evoluir mais ainda com alguns reforços que vêm, tipo o Marcos Guilherme, que vai estar no ataque do São Paulo a partir da chegada dele, né, a esse São Paulo. Gostei muito, vi um São Paulo diferente, desde a eliminação contra o Palmeiras, a equipe evoluiu muito bem, depois jogou contra o Fluminense, empatou um jogo que eu achei muito difícil, e agora contra o Internacional, que também foi aquele time muito bem. Detalhe para o Pedro Henrique, atacante do Internacional, que também fez 2 gols, se eu não me engano, jogou muito bem no Inter, mas a torcida do Internacional esperava uma vitória, porque o time queria ficar um pouco mais perto dos líderes do campeonato, tá ainda na briga, acho muito difícil brigar pelo título, mas tá na briga aí pela uma vaga na Libertadores, porque briga por título, acho que tem time um pouco mais, jogando um pouco melhor que o Internacional. E para mim, então, esse jogo aí, ontem, foi parabéns, 3 gols, incrível, Internacional e São Paulo ontem. Pode fazer sua pergunta primeiro, Gabriel. Então, gostaria de saber primeiro do Johnny, são 2 perguntas, na verdade, hein, Johnny? Primeiro, São Paulo, acho que foi um resultado bom pro São Paulo, né? Acho que até pelos desfalques que o São Paulo tinha, eram muitos desfalques, né? E conseguiu mesmo assim ir até o Beira-Rio e conseguiu um empate por 3-3. Você acha que o São Paulo sai fortalecido desse jogo, né? Por esse empate heróico, podemos dizer assim, com muitos desfalques, um jogo onde o São Paulo teve atrás do placar 3 vezes, né? Perdendo por 1-0, por 2-1, por 3-2, e mesmo assim indo buscar o empate. Você acha que o São Paulo sai fortalecido desse jogo? E ao mesmo tempo, você acha que como isso afeta a moral do Inter, né? Depois de um jogo onde é um jogo talvez de 6 pontos pro Internacional, né? Porque o São Paulo é uma equipe que estava ali disputando com o Internacional ponto a ponto, né? E poderia ter abrindo uma vantagem até mesmo de 8 pontos para o São Paulo, agora manteve 5 pontos, né? Você acha que isso afeta a moral do Inter? Porque, por exemplo, hoje o Inter, se o Palmeiras ganhar, pode ficar a 6 pontos do Palmeiras, se o Atlético Mineiro ganhar também pode ficar aí a 4 pontos do Atlético Mineiro, pode ficar um pouco para trás. Como você acha que se isso aumenta a moral do São Paulo e como isso afeta a moral do Inter? Bom, a moral do São Paulo já aumentou na eliminação, como eu disse, contra o Palmeiras, empatou com o Fluminense e agora veio nesse jogo fora de casa, no Beira-Rio, que estava lotado, jogando muito empate, bem, né? Mesmo com isso. Mesmo com o desfalque, o São Paulo foi bem. Não. E na próxima rodada, o Internacional tem o Palmeiras no Allianz Parque, que é um jogo difícil. Então, para o Internacional foi um resultado péssimo. Que, aliás, vem de 3 resultados péssimos no Internacional. Então tem que, para mim, o Internacional vai ter que mudar um jeito, um esquema aí para tentar aí algumas vitórias fora de casa também. Apesar de estar empatando até fora de casa, para entender o Internacional hoje. Mas jogou muito bem. Acho que a moral do Inter ainda tá lá em cima. É um time que sonha ainda em brigar pelo título. Acho muito difícil o Inter ganhar o título brasileiro, mas vai sim disputar a vaga para a Libertadores aí, porque tem um bom time. Bom, Johnny, agora eu te faço a pergunta com relação ao São Paulo. A gente viu que muitos times têm se reforçado, principalmente nessa janela de transferências, e o São Paulo, entre os times paulistas, foi o que menos se reforçou até o momento, né? Trouxe aí o Marcos Guilherme, que estava na equipe do Santos, e agora está tentando a contratação do argentino Juliano Galopo, né? Do Banfield, que deve estar encaminhado e deve ser anunciado aí nos próximos dias como reforço do São Paulo. Visando que o São Paulo não se movimentou tanto no mercado da bola, não fez tantas contratações que agregassem esse elenco para a temporada de 2022. Eu queria saber como que você tem analisado o trabalho do Rogério Ceni com esse elenco e onde o São Paulo pode chegar no decorrer da temporada. Bom, o começo do trabalho do Rogério Ceni era muito criticado. Ele entendeu o que é ser treinador do São Paulo, né, na verdade. Conhece muito bem o clube, então deu uma melhorada nos últimos jogos mesmo. Desde da derrota contra o Palmeiras no Morumbi, o Rogério Ceni entendeu que aquele jogo lá foi feito de aprendizado para ele, né? Porque depois daquela partida, o São Paulo veio melhorando. E com 2 times, né? Porque jogou um no Brasileiro e um nas Copas, né? Então, acho que o Rogério Ceni aí tem tudo para melhorar mais ainda o São Paulo. Vai vir alguns reforços, sim.
Marcos Guilherme, para mim, vai entrar na ponta desse time, porque ele é um jogador que joga na ponta e vai melhorar esse São Paulo. O nome do outro jogador que eu não lembro. Juliano Galopo. Não conheço, mas se o São Paulo tá atrás é porque o cara joga bem, né? Porque não, João, o São Paulo não vai atrás de jogador ruim. O São Paulo não vai atrás de jogador ruim. Acho que vai agregar muito ao São Paulo os novos reforços. E acredito sim que o São Paulo tem totais condições de ganhar a Copa do Brasil e brigar pelo brasileiro. Só que não vai. Também acho muito difícil ser campeão. Mas vai brigar por uma vaga na Libertadores também nesse Brasileirão. É isso aí. Continuando no Campeonato Brasileiro, no nosso Connect Sport, chegou aquele momento dos nossos comentaristas fazer os seus destaques dos restantes dos jogos que tivemos dessa quarta-feira. Começando com você, Gabriel, o que você analisou desses jogos de quarta-feira que complementaram a rodada do Campeonato Brasileiro? Falar do jogo das 9h30, né, entre Santos e Botafogo, que foi um clássico, né, que foi, um dos maiores clássicos do Brasil também, sem dúvida alguma, por grandes jogos entre Pelé e Garrincha na década de 60, e foi um grande jogo, cara, e assim, o Botafogo, cara, deu muito azar, pra falar a verdade, né, pegou o João Paulo no dia inspirado, o João Paulo fez inúmeras defesas, foi o melhor jogador do Santos, na minha opinião, né, pelas defesas que ele fez durante toda a partida. O Santos teve uma partida daquelas que eu falei como o Fluminense, né, que o importante era a vitória e não o desempenho, porque se a gente for falar de desempenho, na minha opinião, o Botafogo fez uma partida melhor que o Santos, teve muitas chances de gols, mas faltou pontaria, aliás, vem faltando pontaria para o Botafogo. O Erisson caiu muito de produção, né, desde quando foi comprado pela equipe do Botafogo. O Botafogo não vence há 4 jogos, e os últimos 4 jogos não conseguiu fazer sequer um gol, né? O último gol da equipe foi contra o Bragantino no dia 4/7, então assim, uma equipe que tá sem fazer gol há muito tempo, não vem conseguindo cria as oportunidades, mas não consegue finalizar, e isso tem sido um problema para o Botafogo, e precisa rever isso urgentemente aí, o técnico Luiz Castro, seja o John Textor, né, para tentar trazer algum centroavante, o Botafogo que está em várias negociações. Ontem teve a estreia do Marçal, né, lateral esquerdo, jogador do Lyon, é jogador também da equipe do Wolverhampton, fez a sua estreia, foi um pouco discreto, um pouco sem ritmo ainda, normal, né, o jogador está voltando de férias agora, né, aliás, a gente tem que ter paciência com os jogadores que estão voltando da Europa agora, estreando, porque todos eles estão sem ritmo, estão voltando de férias, né, seja o Yuri Alberto no Corinthians, seja o Cebolinha no Flamengo, seja o Marçal no Botafogo, outros jogadores também que estão vindo da Europa, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência com isso. Mas enfim, um resultado muito importante para o Santos, para o Botafogo nem tanto. O Botafogo está cada vez ficando mais para trás, né? O Botafogo hoje briga, na minha opinião, por uma vaga, não sei, sabe, num G6 ou num G8, assim, né? Dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil ou brasileiro. Não vejo mais o Botafogo brigando pelo título, acho que isso já ficou impossível para o Botafogo, né? O Palmeiras pode abrir 15 pontos hoje com o Botafogo se vencer logo mais, então assim, tá uma situação muito complicada. E é isso, cara, a vitória é importante do Santos. O Santos precisava dessa resposta pro seu torcedor depois de momentos muito conturbado, né? Tivemos aí protesto na Vila também, faixa de protesto e tudo mais. O Santos realmente estava numa situação complicada, então vence, passou o São Paulo na tabela, passou o Ceará, então assim, vitória muito importante pro Santos e pro Botafogo, nem tanto, porque a equipe vai ficando para trás e precisa urgentemente, primeiro, recuperar os jogadores que estão lesionados, trazer os reforços para tentar sair dessa situação, porque do jeito que tá, não vai brigar por nada no Brasileirão. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Johnny Pereira, os seus destaques. Tem mais alguma análise, Gabriel, que você queira fazer? Daniel Opa, Godoy? eu esqueci, cara. Eu tô com o Daniel na cabeça, pensando aqui na pauta. Eu olhei na pauta, vi que daqui a pouco tem a reportagem dele. Aí eu olhei pra você logo em seguida, por isso, cara. Aí fiquei nessa. Gabriel Sanches, agora sim tá corrigido, desculpa. Agora... Se alguém falar mais o nome do Daniel, eu apareço aqui no cantinho, assim, da tela, aqui, fazendo aquela carinha dele. Não, do jeito que é, daqui a pouco é perigoso arrumar um link aqui, ele entrar aí e ter a participação no nosso Connect Sport. Johnny, agora faça a sua análise aí dos jogos que você observou dessa quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Vou começar do jogo do Bragantino, né? O Bragantino que venceu no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, com o gol do Lucas Evangelista, ganhando por 2-1 sobre o Fortaleza, que não jogou mal, jogou bem o Fortaleza, mesmo jogando diante da torcida do Bragantino, que lotou o seu estádio. Então foi uma partida muito boa desse Bragantino, que emenda aí uma sequência de vitórias muito boa, que sobe muito na tabela e deixa o Fortaleza numa situação, cada dia que passa, mais ruim para o time. Mas eu acredito na recuperação desse Fortaleza, que ontem não teve uma atuação péssima, jogou muito bem o Fortaleza e está evoluindo cada vez mais. Eu acredito que vai sair dessa situação. E detalhe para a partida entre Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense
de novo fez um excelente jogo contra o Atlético Goianiense, briga lá em cima. Detalhe para esse cara aí, Fernandinho, que deu uma assistência, jogou bem e foi ovacionado pela torcida do Furacão. Grande vitória, 4-1, e também vai brigar lá em cima da tabela, porque tem um bom time e está reforçando cada vez mais esse time do Atlético Paranaense. É isso aí, os destaques dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a rodada que ainda não se encerrou, né? Temos jogos hoje que complementam a rodada e eu já gostaria de aproveitar, Johnny, faça sua análise desse jogo que vamos ter aí, América Mineiro enfrentando a equipe do Palmeiras. Jogo importantíssimo para o Palmeiras fora de casa, né? Não vinha aí muito bem no campeonato, venceu de 1-0 só o Cuiabá. A torcida não gostou muito desse 1-0, mas venceu, né? Tá sendo aquele. Agora tá sendo a Corinthians no Palmeiras, né? Vamos dizer assim. O Palmeiras hoje pode ter a estreia de 2 jogadores, que é o Labesta, e o Franco, como jogadores do Palmeiras, que o Palmeiras precisava muito desses 2 centroavantes, não tem o Rony ainda hoje nessa partida. E para isso também teve a venda do Verón, né? Foi anunciada a venda do Verón e o Palmeiras perdeu esse jogador. Pode ganhar um, que é o Endrick, que assinou seu contrato profissional hoje, mas ainda não viajou com a equipe, ainda tem muito que evoluir o garoto Endrick. Mas para o Palmeiras hoje basta buscar a vitória, tem que buscar muita vitória hoje, porque viu seus rivais ganhando e tem que ganhar aí para distanciar. Torcedores do Palmeiras vão torcer muito para a vitória, porque tem o Atlético Mineiro também está na cola. Os outros times todos ganharam, então o Palmeiras hoje vai buscar essa vitória fora de casa. Eu tenho uma provável escalação hoje para hoje, pode passar, né, Gabriel? Fique à vontade. Deixa eu só entrar no link aqui que o negócio deu uma travada. O programa ao vivo é assim, sempre acontece. Um provável Palmeiras um provável América. Começar com o América, que é o time da casa. Matheus Cavacchion, olha é o nome do goleiro. Cavacchioli. Obrigado. Cavacchioli, Patrick, Medina e Éder e Marlon, Lucas Cal, Juninho e Índio Ramírez ou Mateuzinho, Felipe Azevedo, Pedrinho e Henrique Almeida, jogador do São Paulo. E o Palmeiras provável Palmeiras para essa partida é de o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Piquerez, machucado, nem viajou, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu. Aí a dúvida do Abel Ferreira, ou ponha o Merentiel ou ponha o Franco Lopes. É a dúvida dos 2 jogadores, mas um deles vai entrar como titular hoje na equipe palmeirense. É isso aí. Agora daqui a pouco vai ter uma análise do nosso comentarista Gabriel sobre a partida do Cuiabá e do Atlético Mineiro e depois a gente vai ver os nossos palpites aí para essas 2 partidas. Opa. Pode fazer a sua análise, Gabriel, desse jogo do Atlético Mineiro. Jogo difícil para o Atlético Mineiro. O Cuiabá, como bem disse o Johnny, vem trazendo dificuldade para as equipes grandes, né? Deu muita dificuldade para a equipe do Palmeiras no jogo de segunda-feira. Contra o Botafogo, a equipe do Cuiabá já tinha vencido também o jogo, né? Recentemente. Então, assim, o Cuiabá é uma equipe que vem fazendo uma boa temporada. Venceu o Corinthians também esse ano, né? Jogando em casa. Então, assim, na minha opinião, é um jogo complicado para a equipe do Atlético Mineiro, né? O Cuiabá que no momento se encontra na 15ª colocação. Tá bem atrás aí, né, dos líderes, mas tá brigando para não cair. Se vencer hoje, pode abrir uma diferença para a zona de rebaixamento, pode dar um salto na tabela, pode chegar até a 12ª colocação, passando o Botafogo. Então a vitória hoje pro Cuiabá é importantíssima. Já do lado do Atlético Mineiro, o Atlético não vai contar com o Hulk, né? Que tá fora da partida, foi preservado. O Sacha também está com uma tendinite na coxa direita, também tá fora. Vem com alguns desfalques, mas em compensação, vem com alguns aí reforços, né? Podemos ter a estreia do Pavão, do Pedrinho e também do Allan Kardec no jogo de hoje. Então o Atlético Mineiro vai, quem sabe, ter estreias no seu time hoje. E eu tenho também, assim como o Johnny, as prováveis escalações de Cuiabá e Atlético Mineiro, começando pela equipe do Cuiabá, né, que vai jogar em casa e deve vir com o Walter no gol, João Lucas, Marlon, Joaquim e Wendel na defesa, Camilo, Rafael Vaga e PP no meio campo, Rodriguinho, Alesson e Valdívia formam um trio de ataque. Esse deve ser o time do Cuiabá, com alguns nomes conhecidos, né, Gabriel? Como, por exemplo, o Rodriguinho, o Valdívia, o Walter, o Marlon também, o zagueiro, o João Lucas, ex-lateral do Flamengo, o PP também, que era meio campo do Flamengo. Então, assim, é um time que tem alguns conhecidos e vai tentar dar dificuldades aí para a equipe do Atlético Mineiro. Já o Atlético Tem o André Mineiro no banco.
Tem o André também, centroavante, passagem por Santos, Vasco e tudo mais, conhecido, né? O André. Vamos lá, então eu falo agora do Atlético Mineiro. O Atlético deve vir com Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana formam a defesa, Otávio, Alan, Inácio Fernandes e o Zarate formam o meio campo, e no ataque o Vargas está confirmado, e aí tem a dúvida do técnico Turco Mohamed. Vai entrar o Keno, vai entrar o Allan Kardec de titular, ainda não sabe, então tem essa dúvida, vamos ver como é que ele vai decidir no final, e lembrando que no banco ainda vai ter ainda o Pavon e o Pedrinho, que podem também entrar no segundo tempo. Então essas escalações aí de Cuiabá e Atlético Mineiro, mais um grande jogo, podia ser o contrário, podia ser Atlético Mineiro e Palmeiras nessa quinta-feira, né, pra gente poder assistir um grande jogo, né, pena que vai ser aí Cuiabá, Atlético Mineiro e América Mineiro e Palmeiras. É isso aí. Gabriel, finalizando a sua análise com os palpites para os jogos de hoje. Vamos lá, cara, eu acho que hoje o Palmeiras vai ter um duelo muito difícil contra o América Mineiro, tá? O Palmeiras tem tido alguma dificuldade para enfrentar alguns times assim pequenos, a gente sabe disso, né? Então eu acho que, cara, eu acho que o América Mineiro consegue arrumar um pontinho, eu acho que vai ser 1-1 esse jogo, tá? Mas acho que o Palmeiras, obviamente, tem o favoritismo e deve ganhar, mas acho que essa questão do Palmeiras está tendo essa dificuldade, está oscilando no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser 1-1. Assim também como vai ser Cuiabá e Atlético Mineiro, eu acho que vai ser empate também esse jogo. O Cuiabá é uma equipe que também tem trazido muitas dificuldades, aliás, esse campeonato tem sido marcado por isso, né? Muitas equipes pequenas dando dificuldades, né, para as equipes grandes, tanto que a gente não vê hoje nenhuma equipe assim se sobressaindo com muitos pontos, né, na liderança. Então eu acho que vai ser 2 jogos aí, 1-1. Johnny Pereira, os seus palpites para esses jogos do Palmeiras enfrentando o América Mineiro e o Atlético Mineiro que enfrenta a equipe do Cuiabá. Eu já estou no raciocínio diferente do Sanches aí. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar de 2-1 e o Atlético também ganha de 2-1. Bom, meus palpites também acredito na vitória de ambas as equipes. Acredito que o Palmeiras vença pelo placar de 2-0 e o Atlético Mineiro também vai vencer a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-0. Mas não vai ser, não sei se vai ser assim, porque não tô acertando nenhum palpite, tô até indignado com isso, cara. É difícil. Oi? Acertou algum ontem? Cara, eu não acertei nenhum. Ao longo desse novo formato que a gente tem feito no nosso programa, eu só acertei 3 no máximo, cara. Eu acertei o Flamengo e o Bragantino ontem. Acertei 2 enfim, ontem. Eu acertei só o a partir Bragantino. de hoje, eu só vou deixar os palpites com vocês. Vou me abster, porque tá difícil a minha situação. Bom, meus comentaristas, prosseguindo o nosso Connect Esporte, agora o recado é para você que está nos acompanhando aí. A gente sabe que a principal ferramenta para o nosso Connect Esporte acontecer e um programa de qualidade para vocês é a conexão de uma internet de qualidade, que é o que me liga com os meus comentaristas. É uma conexão de qualidade que acaba não fazendo a gente nem travar e nem cair. Você gostou desse tipo de internet? Quer uma internet dessa para sua residência ou para o seu comércio? Nesse momento eu apresento a vocês a Rede Banda Larga. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. O recado tá dado, não perca tempo, dê um grande salto para sua residência e para o seu comércio com a internet de qualidade por um preço acessível. A gente sabe que a Rede Banda Larga disponibiliza para vocês 600 MB por R$100, a gente não acha isso em qualquer empresa, portanto não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. E não tem só esse benefício, além disso a Rede Banda Larga disponibiliza para os seus assinantes a TV na fibra, que contém 90 canais, entre eles o canal 12 que passa o nosso Connect Sport e uma programação diferenciada do consórcio de imprensa metropolitano. Portanto, não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. Gostou? Quer saber como entrar em contato? O número da Rede Banda Larga está passando no nosso GC, que é o 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Não perca tempo, vem para a Rede Banda Larga, para mais um entre os 30 mil assinantes presentes na região oeste. Não perca a sua oportunidade, vem para a Rede Banda Larga.
Bom, agora vamos falar no nosso Connect Sport do Campeonato Brasileiro Série B, até porque tivemos ontem jogos que complementaram a 19ª rodada da competição e vou estar passando nesse momento os resultados. O líder Cruzeiro, jogando em Maceió, acabou empatando com a equipe do CSA pelo placar de 1-1. Tivemos um empate da Chapecoense contra o Guarani pelo placar de 0-0. A Ponte Preta vencendo o Náutico pelo placar de 1-0 e o Novo Horizontino vencendo a equipe do Operário pelo placar de 2-1. Bom, meus comentaristas, chegou aquele momento de vocês analisarem esses jogos. Gabriel, seus destaques aí dessa 19ª rodada da Série B. Começar falando do Cruzeiro, né? Que desde aquele famoso áudio, bom dia, Zezé. Fala, cara. O Cruzeiro nunca mais venceu o CSA. Tá? De lá pra cá, se eu não me engano, são 6 jogos e a equipe do Cruzeiro não venceu o CSA em nenhum deles e ontem manteve a escrita, o jogo acabou sendo 1-1, o Cruzeiro até saiu na frente do placar, com o gol aqui, deixa eu ver quem fez o gol, né, que eu tava até vendo esse movimento, foi o gol do Luvanor ontem no primeiro tempo. O Pesolano mais uma vez foi expulso, aliás o Pesolano tem essa, né, tá sendo expulso muitas vezes, suspenso, né, tem um cara um pouco mais explosivo também, assim também como o Abel Ferreira do Palmeiras, impressionante, né, contra o Fluminense também já havia sido expulso na Copa do Brasil, voltou a ser expulso ontem, e aí no segundo tempo o Lucas Barcelos empatou o jogo para o CSA. Eu acho que uma rodada onde os 4, né, do G4 empataram por 1-1, o Vasco empatou por 1-1, o Cruzeiro empatou 1-1, o Bahia empatou 1-1 e o Grêmio empatou 1-1. E eu vi até gente brincando no Twitter, falando que essa rodada da Série A, né, de ontem, teve mais gols que toda a Série B até agora, do que realmente está difícil. Tá faltando gol nessa Série B, né? Realmente eu acho que o desempenho das equipes tecnicamente está muito abaixo do que realmente poderia ter sido, o que a gente esperava também pela quantidade de equipe grande que tem disputando na Série B, né? Com esse resultado agora o Cruzeiro terminou o primeiro turno com 42 pontos, com 14 pontos acima do Tombense, que é o 5º colocado, então o Cruzeiro praticamente aí já subiu, né? Tá com a mão aí na vaga, podemos dizer assim, para a Série B. O título também está bem encaminhado, até pelo que vem jogando as outras equipes, e o Cruzeiro ontem conseguiu aí mais um empate, só não venceu pela praga do Thiago Neves, que o Cruzeiro não conseguiu a vitória ontem aí. Mas enfim, e também tivemos aí um empate entre, na verdade, desculpa, a vitória do Novo Horizontino, que venceu o Operário por 2-1. Aliás, o Novo Horizontino vem fazendo uma excelente temporada, hein, cara, uma excelente Série B até agora, já está na 8ª colocação com 26 pontos, está a 7 do G4, lembrando que o Novo Horizontino foi rebaixado para a Série A2, né, no Campeonato Paulista, e na Série B parece que ressurgiu aí e está indo muito bem, vem fazendo uma excelente temporada e vem surpreendendo a todos. A grande temporada da equipe do interior paulista, que venceu com 2 gols do Ronaldo, e o Operário diminuiu com o atacante Paulo Jesus, que marcou o gol no final, mas nada foi possível para tirar essa vitória do Novo Horizontino, que venceu por 2-1. É isso aí. Johnny Pereira, o que você analisou dessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B? Começa a falar sobre o empate, né, fora de casa para o Guarani, lá em Chapecó, contra a Chapecoense, que eu acho que não foi um mau resultado para o Guarani, devido aos últimos jogos, né? O Guarani, que venceu o Cruzeiro, perdeu para o Bahia e agora empatou com a Chapecoense. O único resultado surpreendente foi a vitória para cima do Cruzeiro em casa, né? E agora surpreende de novo, empata com a Chapecoense lá, que é difícil empatar lá na Arena Condá diante da sua torcida da Chapecoense, que é muito fanática pelo clube. Então, grande empate para o Guarani, que sobe um pontinho, faz um pontinho fora de casa, que foi importantíssimo. E detalhe para a vitória da Ponte Preta no finalzinho do jogo contra a equipe do Náutico. Teve outra grande atuação, a equipe da Ponte Preta, que deu uma melhorada nos últimos jogos. Se eu não me engano, a Ponte agora aqui na tabela está, deixa eu buscar aqui, a Ponte agora sobe para a 14ª colocação com 22 pontos. E vou falar um detalhe aqui que não jogou ontem, jogou antes de ontem. Detalhe para Tombense, com os empates das 4 equipes que está lá em cima, a Tombense agora é a 5ª colocada e está muito perto aí do Grêmio, que se não abrir o olho vai ser apodado pela Tombense, hein? É isso aí. Série B com grandes jogos, tendo espaço no nosso Connect Sport e tudo que acontecer dentro da competição, você vai ficar bem informado aqui no nosso programa. Assim também como o mercado da bola, você que quer ficar antenado sobre o seu time, as chegadas, as saídas, chegou aquele momento do nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos já pegando o gancho da Série B, vamos falar do Náutico. O Náutico que está com técnico novo, trata-se de Elano, ex-jogador com passagens por Flamengo, Shakhtar Donetsk, Seleção Brasileira,
Santos, Flamengo, Grêmio. agora como técnico, Grêmio também, agora como técnico que fez aí um grande trabalho na Ferroviária, tem passagem pelo Manchester City Figueirense, também, né? Inter de Limeira, exatamente, tem grande história no futebol, o Elano, Copa do tá de Mundo. casa nova, novo técnico aí da equipe do Náutico. Bom, prosseguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do Internacional, o Internacional que também busca se reforçar para o longo da temporada 2022, agora busca um centroavante após a recusa de Yuri Alberto, que foi para o Corinthians. O Internacional tem negociações por Adolfo Gaichi, atacante aí argentino de 23 anos e que atualmente defende a equipe do CSKA da Rússia. Prosseguindo nosso giro Parece de o Pedro. notícias. Oi? Parece o Pedro do Flamengo. Esse Ô, Johnny, coitado do Pedro, hein? O Pedro é mais bonito. esse cara quebra a gente no ao vivo. Prosseguindo nosso giro de notícias, vamos falar do Brenner. Já tínhamos noticiado que a Juventus tinha interesse pelo atleta. A negociação foi concretizada e o Brenner, ex-zagueiro do Torino da Itália, é o novo defensor da Juventus de Turim. Prosseguindo nosso giro de notícias, vamos falar do Santos. O Santos que está se movimentando, busca se reforçar agora e tem interesse no lateral Mário Fernandes, brasileiro naturalizado russo e que estava atuando no futebol russo pela equipe do CSKA Moscou. O atleta tem negociações aí avançadas e pode ser o novo reforço do Santos. Prosseguindo nosso giro de notícias, dessa vez com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Começar falando sobre o Lisca doido, né? Que provou que é doido mesmo, né? Deixou o esporte depois de 3 semanas, depois de todo aquele teatro que a torcida, que ele falou que ele não sabia de nada. Não sei de nada, ele falou. Segundo ele na entrevista, ele falou que não sabia de nada. Em 2 dias ele acertou com o Santos e agora tá indo no Santos. Aliás, que papelão, né? Vamos falar sério agora, que papelão. Tanto do Lisca, Ele quanto da se diretoria do contradiz, Santos né, também. no Jesus. discurso dele. Começou falando que ia permanecer no esporte, depois falou que não garantiu nenhuma permanência, é um papelão, basicamente. Papelão total. E assim, Gabriel, a gente falou, né, que dessa semana, que isso foi um puro suco de futebol brasileiro, né? Impressionante. Que papelão. E pode falar, Johnny. Deixa eu te falar, o Lisca doido é doido e todo mundo gosta dele. Eu acho que ele vai se dar muito bem nesse equipe do Santos aí. Será? Pois é, né? Fica aí então a expectativa, lembrando que ontem era o técnico Marcelo Fernandes, o interino, né? E na próxima partida, então, o Lisca doido já vai assumir aí o Santos, o alvinegro praiano, né? Falando agora do goleiro César, ex-Flamengo, né? Que foi anunciado como novo reforço do Boa Vista de Portugal, né? O goleiro César, uma curiosidade, eu tenho um autógrafo do goleiro César aqui no meu peito, conheci ele, cara, gente boa também. Uma camisa que sério? eu tenho. Ô, louco. Verdade. Isso Como quando ele era da pode? Que base ainda, isso é coincidência. muito. Mais de 10 anos Mas atrás. é na aí, camisa, eu conheci né? ele. Na camisa, não. Na camisa, né? Sou doido também. Tá. Achei que você tirou a camiseta e colocou. Eu achei que era uma tatuagem, irmão. Fazer a tatuagem, que nem o Fred fez, né? O Cristiano Ronaldo, né? Tá de brincadeira. Não, tá doido. Mas enfim, o goleiro César aí, passagem por Flamengo, Bahia, Ponte Preta, está de casa nova e desejo toda sorte, porque é um cara muito gente boa, que eu sei que eu conheço ele. Mas enfim, falando agora... Bom goleiro. Continuando... Bom goleiro. Continuando falando agora do Flamengo, né, o zagueiro Gustavo Henrique, né, despertou o interesse do Fenerbahçe, já está em conversas com a diretoria do Fenerbahçe para se tornar um novo zagueiro. O Flamengo autorizou a conversa dele com o jogador, com a diretoria, a conversa do jogador com a diretoria do Fenerbahçe, e em breve ele pode ser anunciado pela equipe turca. Seria mais um pedido de Jorge Jesus e o Gustavo Henrique, que veio com muitas expectativas vindo do Flamengo, né? E vai deixar a equipe aí em breve, talvez, para jogar na Turquia. Tem alguma coisa pra falar, Johnny? O que tá levando de jogador brasileiro o Jorge Jesus lá pro Fenerbahçe e tá interessado em alguns é incrível. Vai ser demitido daqui a algum tempo. Escreve só que eu tô te falando. Opa! Eita, aí Mas sim. enfim. E falando do Santos ainda, né? O Santos que tá bombando essa janela do Santos. Tem pouca gente falando do Santos, hein, cara? Mas o Santos tá vindo com tudo. O Santos também tem negociações com o atacante Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, né? O Inter também queria o atleta. O Santos tá em negociações e pode aí, quem sabe, adquirir o atleta por empréstimo. Vão ficar espertos nas próximas semanas. Quem sabe o Santos aí não consegue essa contratação. E tem mais Santos aí com o Johnny, né? Vai com você, Johnny. Sim, tem mais Santos. Ó, vou dar uma notícia do Santos aqui que para mim, é um dos melhores meia no futebol argentino, que é o Quinteiro, Juan que Quinteiro. joga no River Plate. Juan Quinteiro. Juan Quinteiro. É um grande jogador, curto muito ele. Se chegar no Santos, vai arrumar a casinha do Santos e vai ser treinado pelo Lisca doido, né? Vamos dizer assim.
Então, alguns jogadores vai querer ser treinado pelo Lisca doido. Estão seguindo. Esse Johnny tá impossível Agora hoje. falar do Palmeiras, né? Como eu já disse, o Palmeiras, o Porto já acerta a contratação do Gabriel Veron, compra 100% do direito de jogador por 10 milhões. Então, Gabriel Veron não joga mais com a camisa do Palmeiras, é o novo reforço do Porto. Esse menino aí, o Palmeiras era considerado como uma joia para futuramente, e foi vendido por 10 milhões. Eu achei meio pouco, mas pelo desempenho do Gabriel Veron nos últimos jogos, eu acho que foi uma boa conseguir 10 milhões. Pode falar, Gabriel. Não, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Johnny, né, sobre o Verón, porque assim, primeiro, realmente, eu já te fazer a pergunta. O Abel, em entrevista em 2020, falou que o Verón tinha que ser mais caro, tinha que sair mais caro que o Neymar, né? E ele acabou sendo muito mais barato do que o Neymar. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, assim, se você acha que foi pouco, e segundo, você acha que aquela situação da semana passada, né, com ele na balada e tal, bebendo, assim, contribuiu para esse valor ser tão baixo quanto foi, como poderia ter sido? Exatamente. Por isso que eu falei que o valor dele foi muito baixo pelo futebol que ele tem, porque ele tem talento, Sim, já mostrou isso, e por esse último aparecer na balada, sacramentou a venda dele por qualquer valor. Acho que o Palmeiras falou assim, vende por qualquer valor, porque foi, pelo meu entendimento, foi vende por qualquer valor, que tá bom. Para mim foi pouco, 10 milhões é muito pouco pelo talento que tem o Gabriel Veron. Sim. Porque assim, sem chegar na Europa e jogar tudo que a gente sabe disso, porque eu lembro dele na Copa do Mundo Sub-17, né, pela seleção brasileira, onde ele foi o melhor jogador da seleção, na minha opinião. Se ele chegar na Europa e jogar tudo isso que ele joga, cara, daqui a pouco o Porto vende ele por 50 milhões de euros, né, não vai ser nem por 10, né, aliás, o Porto tem essa fama, né. E se contradiz muito. O Daniel disse que estava revoltado com o Porto porque só vendia atleta. Só foi o Daniel sair do quadro de comentarista que o Porto passou a contratar. Pode falar, Johnny. Conta todo mundo agora. E tem uma coisa, o Palmeiras que está buscando agora jogadores no lugar do Veron, pode ter o Endrick, né, no lugar do Veron, pode ser a próxima joia do Palmeiras a ser vendido, que é outro que tem talento. Esse moleque faz 16 anos hoje. Né? O Paulinho ainda não tem informação do Paulinho, mas é o jogador que o Palmeiras só observou, mas não fez nenhuma proposta para a chegada dele. Houve uma notícia hoje dizendo que o jogador foi oferecido ao Palmeiras, mas o Palmeiras descartou, porque é muito, muito caro, eu acho que seria isso. Mas vamos ver, né? Quem sabe o Palmeiras em breve não abre negociações aí com o Paulinho, que seria um baita reforço também. Exatamente. Com certeza. Então, continuando com os giros de notícia, eu vou falar do Cruzeiro, que busca o ex-São Paulino no Internacional Bosquilha para o seu meio-campo, né, que quer reforçar. Aí o Cruzeiro quer reforçar seu meio-campo cada vez mais, e o Bosquilha pode ser a opção para o Cruzeiro aí, tá tentando acertar a contratação dele. Volto com você, Gabriel. Faltou a última notícia da pauta, Johnny. Faltou notícia, Johnny. Sim, desculpa, galera. Erros acontecem. Aí, ó, como diz o Fenerbahçe, Jorge Jesus, né? Jorge Jesus quer levar o Felipe Jonathan, mais um jogador. Como diz o Jorge Jesus, está levando todo mundo, quer levar todo mundo do Brasil. Daqui a pouco vem aqui, pega um ônibus e leva tudo que ele quer. Então, está observando agora, está acertando, quer o Felipe Jonathan, que para mim é um bom lateral esquerdo. Por isso que quer contratar o Marcelo Marcos Fernandes, aí o Sanches falou, mas é um bom jogador. Felipe Jonathan. Bom, cuidado aí, filho. Tamo aí à solta aí no Connect Esporte. Se o Fenerbahçe olhar nós, sim, nós vai embora pra Turquia. Bom, eu também tenho uma pergunta pra fazer pra vocês dois, já analisando aqui o gancho da minha fala. A gente viu que depois da demissão agora que a gente viu depois do Fabian Bustos, o Santos intensifica a sua busca de reforços, né? Principalmente agora olhando mais cautelosamente para o mercado. Né? Eu queria saber o que vocês estão achando dessas movimentações do Santos e concretizar esse tipo de negociação, tanto do Brian Rodrigues quanto do Juan Quinteiro. O que o Santos ganharia com esses dois atletas?
Não, se viesse o Mário Fernandes, o Quinteiro e o Brian Rodrigues, cara, o Santos assim, ia dar um salto enorme, né? Porque você teria um lateral muito bom, que é o Mário Fernandes, a gente sabe da qualidade dele, né? O jogador que jogou a Copa do Mundo com a Rússia, foi muito bem, inclusive. Aí você teria ainda o Quinteiro, um camisa 10, para deixar, né, o Marcos Leonardo, o Léo Batistão e até mesmo o Brian Rodrigues, né, na cara do gol. Então, assim, seriam contratações aí muito importantes. E se o Santos fizer, sem dúvida alguma, vai dar um salto aí no seu patamar e vai brigar por Libertadores, na minha opinião. E você, Johnny, o que você acha? Pra mim também, eu tô com ele. Pra mim, o Quinteiro, se vir, nossa, vai ser uma excelente contratação pro Santos. E o Mário Fernandes, justamente pela observação que tem o Felipe Jonathan, né, pelo Fenerbahçe, que é repor rapidamente antes que perde o jogador e não tem ninguém. Vai perder um grande jogador se perder o Felipe Jonathan. Mas para mim o Santos, se chegar a esses 3 jogadores e manter o Felipe Jonathan, para mim o Santos vai ser um time que vai brigar aí por muita coisa no campeonato, hein? Não pelo título, acho impossível, mas vai brigar aí para a vaguinha na Libertadores, quem sabe? Pode subir cada vez mais o Santos na tabela. Pode falar, Gabriel. Não, assim, Gabriel, uma informação que saiu agora e não tá na pauta sobre o Flamengo, né? Lembrando que o volante Wendel não vem mais pro Flamengo, tá? O Flamengo aí encerrando negociações com o Zenit da Rússia, e inclusive renovou o contrato com o atleta, então ele vai ficar na Rússia, exatamente. O Flamengo que tá próximo do Wallace, né, meio campo de Grêmio e tal, e agora quer outro volante, né, para vir pro lugar do Ender, né, que não veio, e esse volante seria o Pulgar, o chileno que atualmente está na Fiorentina, e o Flamengo aí, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, tá aí em negociações com a Fiorentina para trazer o Pulgar, que também teve um nome sondado aí ao Corinthians também, né, e quem sabe pode estar pintando aí no Flamengo mais um chileno aí que seria fazer companhia pro Vidal, né. É isso aí. Pode falar, Johnny. Tem uma outra informação, já que falou de Veron e Paulinho, possíveis reforços do Palmeiras, o Palmeiras também está observando a situação de Claudinho lá no Zenit. Exatamente. É isso aí, o mercado da bola nunca para, né? E tudo que acontecer no mercado da bola, você vai sempre ficar bem informado no nosso Connect Sport. Bom, assim como o futebol internacional, temos os times europeus voltando em torneio de pré-temporada, anunciando seus reforços, já testando eles para essa próxima temporada. E quem vai trazer informações dos times europeus que estão em campo pelo mundo é o nosso repórter diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a você que está nos acompanhando. E hoje estou aqui para falar sobre futebol internacional, sobre 4 partidas que aconteceram nesta quarta-feira, 21 de julho. Primeiro, sobre a vitória do Arsenal em cima do Orlando City por 3-1. O Arsenal abriu na frente com Gabriel Martinelli. Aos 30 minutos do segundo tempo, Facundo Torres empatou a favor dos americanos. Mas, na segunda etapa, o Arsenal ampliou a vantagem com Ketia e com Nelson. O próximo jogo do Arsenal será no próximo sábado, às 21 horas, horário de Brasília, contra a equipe do Chelsea. Falando sobre o Chelsea também jogou, só que perdeu nos pênaltis para a equipe do Charlotte dos Estados Unidos por 5-3 e empatou em 1-1 no tempo normal. A equipe londrina abriu o placar com Pulisic aos 30 minutos e no último lance da partida, a equipe do Charlotte acabou empatando em um gol de pênalti do Daniel Hughes. Sobre o último time inglês a falar hoje, eu vou falar do Manchester City, que venceu o América do México por 2-1. Kevin De Bruyne fez os gols da equipe do Manchester e da equipe do México, quem fez o gol foi Henry Martin. O Manchester City volta a campo no próximo sábado, às 20 horas, horário de Brasília, contra a equipe do Bayern de Munique. Que jogaço, meus amigos! E para fechar, vou falar sobre a vitória da equipe do Paris Saint-Germain sobre o Frontale por 2-1. Os franceses marcaram com Messi e com Kalimuendo. E no final do jogo, os japoneses diminuíram, aliás, a vantagem dos franceses com o gol do Yamamura. O Paris Saint-Germain volta a campo no próximo sábado, às 7 horas da manhã, contra a equipe do Royal Reds. E é isso aí, fico por aqui. Amanhã tem mais. Fui, volto com você, Gomes. Forte abraço.
Um forte abraço para você também, Daniel Godoy, nosso repórter aí diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Bom, Gabriel, você que é o responsável nesse momento por analisar esses amistosos do futebol europeu, o que você tem achado do desempenho do Chelsea, do Arsenal e também do PSG conquistando uma grande vitória em seus jogos? Gabriel, antes de falar sobre os amistosos, vou dar aqui uma informação sobre a UEFA Champions League, né, que voltou e está na fase preliminar. E ontem tivemos 5 jogos aí na fase preliminar. E vou passar aqui os resultados, tá? Lembrando que ainda não é a fase de playoffs, é uma fase preliminar antes dos playoffs, né? Mas tivemos algumas equipes grandes jogando ontem. Vamos ver aqui como é que foi os resultados. Começando falando aí sobre o Helsinki, que perdeu em casa para o Vitória Pilsen pelo placar de 2-1. Maccabi Haifa empatou em 1-1 com o Olympiacos da Grécia. O Dinamo de Kiev empatou em 0-0 com o Fenerbahçe, né, do técnico Jorge Jesus. Teve a estreia, inclusive, do Igarão. Lembrando que o jogo de volta será semana que vem na Turquia. O Ferencváros da Hungria perdeu em casa para o Slovan Bratislava da Eslováquia. E o Maribor da Eslovênia empatou em 0-0 com o Tiraspol, que ano passado, inclusive, participou, né, da fase de grupos, que é no grupo do Real Madrid, venceu o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu e também está tentando voltar aí para a fase de grupos da Champions League. Então esses foram os jogos aí de ontem. E agora sim vamos falar então sobre os amistosos, né? Começar falando aí sobre o jogo entre o Charlotte e o Chelsea. Chelsea, que papelão do Chelsea, empatar com um time que foi recém criado, assim. O Charlotte é uma equipe muito nova nos Estados Unidos, está disputando a Major League Soccer há pouco tempo, né? E aí tivemos o jogo ontem e acabou terminando em empate com a equipe do Chelsea aí perdendo nos pênaltis. Teve a estreia do Sterling, né? Esse foi o lado bom. O Sterling, inclusive, fez um gol de pênalti, né? Então, assim, um resultado difícil pro Chelsea. Já o Bayern de Munique meteu 6-2 para cima do DC United, né? Um jogo muito bom, inclusive com a estreia do Delighted, teve gol do Mané, teve gol também do Delighted, estreante, né? Então realmente é uma equipe que vai vir forte mais uma vez. E olha, Gabriel, um destaque negativo é o Everton, tá? O Everton tomou de 4-0 do Minnesota United dos Estados Unidos. Impressionante esse placar, tá? O técnico Lampard vai ter muita dificuldade. O Everton, que quase foi rebaixado ano passado no campeonato na Premier League, né? Se livrou na penúltima rodada. Então, assim, esse ano é um indício aí que vai ser complicado para a equipe do Everton essa temporada, perder de 4-0 para uma equipe da Major League Soccer. Já o Manchester City teve bastante dificuldade também contra a América do México, né? O América do México é uma equipe muito grande, na minha opinião, maior do que o Manchester City em termos de história, né? Se a gente for ver história por história. O De Bruyne marcou 2 gols aí. Ficou a expectativa pela estreia do Haaland, que estava no banco, ele não entrou durante o jogo, o Pep Guardiola não botou ele, né? Deve ser na próxima partida. O Manchester City, que agora vai enfrentar a equipe deixa eu só ver aqui, a equipe do Bayern de Munique no dia 23, depois de amanhã, então vai ser um grande jogo aí, deve ser a estreia finalmente aí do Haaland, e a equipe do Manchester City, que ontem também contou com a estreia do Julián Álvares, o argentino, né, jogador do River, fez essa estreia, o brasileiro Kaique também entrou no jogo, né, jogador do Fluminense, apenas 18 anos, então também foi um grande jogo. E já hoje, Gabriel, vamos ter o jogo entre o destaque, né, vai para o jogo entre Leipzig e o Liverpool, que acontece daqui a pouquinho, às 2h15, jogo na Arena do Leipzig, lá na Alemanha. E nesse momento também vamos ter um jogo entre o Udinese e Bayer Leverkusen. Uma notícia para a torcida do Flamengo: o Wallace, no meio campo, que está em negociações com o Flamengo, não foi nem relacionado para a partida, lembrando que ele está lá com a delegação. Então isso é um indício que a negociação está próxima de ser concretizada. E a notícia aí para as torcidas que querem o Paulinho, né? Torcida do Vasco, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, o Paulinho está no banco e pode entrar no jogo também. Então tá aí, as negociações estão rolando soltos ao mesmo tempo aí com os amistosos e está sendo bem interessante de acompanhar. É isso aí. Bom, prosseguindo o nosso programa, nós não podemos encerrar o nosso Connect Sport sem antes, com o Minuto Olímpico, com o nosso comentarista Gabriel Santos. É com você, Gabriel. Chegou aquele momento de você brilhar com as informações do Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Vamos juntos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje. Começar falando com uma notícia ruim para nós brasileiros, né? O Brasil ontem perdeu para os Estados Unidos na Liga das Nações e está fora, né, nas quartas de final. O Brasil até teve um excelente primeiro set, vencendo por 25-20, mas depois os Estados Unidos virou, fazendo 25-22, 25-23 e no quarto último set fez 25-17. Agora o Brasil se prepara para o Mundial que acontece no final do mês que vem, né? Então o Brasil agora vai ter aí algum tempinho para poder se preparar melhor para o Mundial e pode ter até o retorno do oposto Wallace, né? Ele mesmo, né? Um dos melhores jogadores aí, sem dúvida alguma, do Brasil, jogador aí do Cruzeiro, pode estar de volta e vai ter ajuda desse aí também, do Leal. Vamos torcer o Brasil, quem sabe, conquistar o título mundial. Agora sim, falando de atletismo, né? Ainda no ritmo do Alisson dos Santos, campeão mundial, né? Na prova dos 400 metros com barreira na terça-feira, ele subiu ao pódio para receber aí a medalha de ouro e escutamos o hino do Brasil lá nos Estados Unidos. É apenas a segunda vez que isso acontece no Mundial de Atletismo, então parabéns ao Alisson dos Santos, agora sim, né? Ele que agora vai
vai ter umas férias merecidas e está de volta ao Brasil para comemorar, então, aí o título mundial. Falando agora do skate, né, no X Games, está acontecendo nos Estados Unidos, o Brasil teve 3 medalhas ontem, né, no masculino. O Gui Curi, de apenas 13 anos, conquistou aí a medalha de prata. Foram 2 medalhas, na verdade, uma prata no vert e uma prata também no vert best trick, né, melhor manobra. Além dele, o Rony Gomes foi bronze no vert best trick e o Ítalo Pernarrubia ficou com o 3º lugar no Mega Park. Então, os brasileiros aí mandando bem no X Games lá nos Estados Unidos. Parabéns aí, então, ao Gui Curi, de apenas 13 anos, olho nele também, que vai vir forte para as Olimpíadas de Paris 2024. Agora, falando de tiro com arco, o brasileiro Marcos de Almeida começou muito bem a etapa da Copa do Mundo lá em Medellín, na Colômbia. O brasileiro somou 677 pontos e ficou na 4ª colocação na qualificação e vai estar aí firme e forte na fase final. E durante a semana também, semana que vem, eu vou trazer, quem sabe, aí a notícia com a medalha de ouro para o brasileiro Marcos de Almeida, o carioca. Quem sabe não conseguir trazer aí mais uma medalha para o Brasil. Agora, falando de Copa Feminina, ontem tivemos o início das quartas de final e com um grande jogo, hein? A Inglaterra venceu a Espanha na prorrogação. Tá realmente um jogo muito legal. O jogo foi no estádio do Brighton, mais de 30 mil torcedores foram até o estádio para acompanhar a seleção inglesa feminina. A Espanha saiu na frente com o gol da Gonçalves Rodrigues no segundo tempo. Aí no finalzinho a Tuni empatou e aí na prorrogação a Stanley fez o gol da vitória da Inglaterra, que está classificada. E a Alemanha, né, que está aí na imagem, entra em campo daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, para enfrentar a seleção da Áustria em outro jogo nas quartas de final também. E para finalizar, vamos ter hoje então a seleção brasileira feminina de futebol, né, entrando aí em campo na última rodada da fase de classificação na Copa América Feminina. O Brasil que já está classificado, já está aí com o primeiro lugar garantido e enfrenta a seleção peruana mais tarde, apenas para cumprir tabela. E eu tenho aqui, Gabriel, uma provável escalação para essa partida da seleção brasileira, tá? O Brasil deve vir a campo com a goleira Lorena, a defesa Letícia Santos, Luana, Duda Santos e Fê Palermo, no meio Duda Sampaio e Gabi Portillo, e no ataque Caroline, Jayce e a Giovana Queiroz. Esse deve ser o time do Brasil com bastante mudanças, né? A própria Pia falou isso também, que quer dar rodagem para algumas jogadoras. O ataque do Brasil vai ser todo formado por jogadores muito jovens, né? A Jayce, a Caroline e a Giovana. Apenas 2 titulares vão estar presentes, que é a Caroline e a goleira Lorena. Então, vamos torcer pro Brasil e quem sabe trazer mais uma goleada para esse grande jogo. E amanhã eu trago o resultado, e se Deus quiser, com a vitória da seleção brasileira. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu volto com muito mais informações sobre os esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, com essas excelentes informações do Minuto Olímpico, estamos encerrando o nosso Connect Sport desta quinta-feira. Agradecendo demais a participação de vocês, meus comentaristas, que têm contribuído com as suas excelentes análises e informações. Muito obrigado, Gabriel, pela sua excelente análise no programa de hoje. Eu que agradeço, obrigado Johnny, obrigado Gabriel, parabéns meu amigo, muita paz, muita saúde, já te mandei um áudio mas já falo aqui ao vivo, parabéns que você tem aí um dia fantástico, vai ter comemoração, vai ter um bolo, vai ter o quê? Vai ter um churrasco, vai ter alguma coisa hoje ou não? Vai ter mais tarde vou comemorar em família. Então, manda um bolinho aí por Sedex pra gente aí, e é isso, tamo junto, até amanhã, um abração a todos aí. Seu pedido é uma ordem. Valeu, tamo junto. Valeu, Gabriel, um abraço, tamo junto e muito obrigado pelas palavras. E agradecendo demais Johnny Pereira pela sua participação no nosso programa de hoje. Gabriel, antes de me despedir, eu tenho uma notícia aqui do mercado da bola que surgiu agora. Natan, zagueiro do Bragantino, está sendo observado pela Roma, da Itália. Tanto o Bragantino, tanto o Flamengo pode lucrar nessa transferência aí. Agora, feliz aniversário para você, meu amigo, tamo junto. Mas, infelizmente, um encerramento do Connect hoje, mas o programa hoje foi bom. Falou de Sanches, tamo junto. E amanhã tem mais sobre Palmeiras e América e Atlético e Cuiabá para você. Valeu, meu amigo, tamo junto, forte abraço, até amanhã. Agradecendo a todos vocês também pela excelente participação no nosso programa, você que tem interagido, tem comentado no nosso Connect Sport, você que por acaso ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo. Lembrando que hoje aqui na Connect Brasil TV temos o Gcast apresentado pelo Gabriel GK. Qual que é o horário mesmo, produção do programa? Às 7 horas da noite, um podcast diferenciado do mundo da música. Eu convido vocês a estar ligado nesse podcast. Eu com certeza vou estar ligado aqui na programação da Connect Brasil TV SP. Desejando a todos vocês uma excelente tarde. E amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!